Boa tarde, gente. Tudo bem? Aqui é o Henrique, né? Falando aqui. Eu cortei o cabelo, vocês viram, né? Cortei faz um tempinho, uma semana já, por isso que cresci um pouco, mas enfim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma coisa interessante, né? Que vai ser, tava falando baixo aqui, matrizes, né? A gente vai aqui abstrair um pouco aqui no C de novo. Eu queria fazer alguns projetos em Java, mas os projetos de Java geralmente dão mais trabalho, porque eu não vou fazer uma coisa simples, né? Vou querer fazer tela, vou querer fazer banco de dados, aí eu estou muito cansado, estou com muita coisa para fazer, então o C aqui, pelo menos eu posso inventar uma coisa mais rápida aqui para fazer, e a gente vai fazer aqui matrizes usando o TAD, né? E, bom, vamos começar aqui, já criei a interface aqui .h e pensando aqui numa matriz, né, eu vou criar aqui uma estrutura chamada matriz, né, eu sei que está em português, deveria ser matrix, né, que é o nome em inglês, mas eu vou colocar em português mesmo porque fica muito feio, matrix, né, quer dizer, é um nome em inglês, mas é porque, né, depois eu mudo, né, normalmente os projetos que eu faço são em inglês. E agora, né, que eu criei essa matriz, a gente precisa ver o que a gente vai fazer com ela, né? É uma estrutura, né, que a gente vai usar somente como ponteiro. A gente nunca vai usar o valor bruto da variável, né, e sim um ponteiro que aponta para o endereço de uma. No caso, a gente vai primeiramente ter que criar essa matriz, né? Então, matriz, eu vou criar uma função que retorna um ponteiro para a matriz, chamada criar matriz. Poderia colocar só mat mesmo, né? E essa função aqui ela vai receber dois parâmetros. Um é um int n de vet e outro int n element. O que eu estou falando aqui, né? Deixa eu explicar. Então uma matriz, ela é um vetor que tem vetores, né? Então no caso a gente vai passar o número de vetores, né? Uma matriz de 2, de 3 vetores e o número de elementos por vetor, né? Rapidão aqui, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou falar assim. Essa matriz, esses números que eu estou escrevendo aqui na tela é como se fosse uma matriz, né? Claro que não está comentado nem nada, né? Vamos só comentar rapidão aqui para não ficar dando erro, né? Essa matriz aqui, ela tem quantos vetores? Ela tem dois vetores, né? Ela tem o de cima aqui e o de baixo. E quantos elementos tem cada vetor? Tem 3, então ela é uma matriz 2 por 3. Se por acaso fosse de um estilo assim, 0, 1, se fosse mais ou menos assim, ó. Estou escrevendo só números pequenos, né? Mas pode ser qualquer número. Essa aqui tem 3 vetores, né? 1, 2, 3 vetores. Então, o vetor a gente é como se fosse as linhas, né? Na matemática a gente fala linha e coluna, né? Mas eu acho que linha e coluna é um pouco confuso, então eu prefiro vetor e número de elementos. E em cada vetor a gente tem 2 elementos, né? Então, essa aqui é 3 por 2. E é por isso que eu passo esses dois parâmetros. Então, se eu quiser criar uma matriz 2 por 3, eu vou passar quantos vetores? 2 e número de elementos por vetor 3. E aí a gente vai ter ali as regras, né? A gente não pode passar um número negativo nem zero, né? Porque senão a matriz não existe, né? A gente retorna uma nula caso o cara resolva fazer isso. Além disso, né? Aqui a gente vai ter também a matriz que vai ser a soma matriz, né? E no caso ela vai receber dois ponteiros para a matriz, M1 e matriz. Eu nem precisava escrever o underline, né? Deixa eu tirar. Então, eu gosto de escrever o underline, mas nesse caso aqui é muito simples, né? Eu não gosto de usar camel case. Então, soma de matrizes. A gente recebe duas matrizes e para somar matrizes, como é que a gente faz? A gente tem que, obrigatoriamente, né, as matrizes tem que... Vamos pegar aquelas mesas que eu tinha feito. 2, 3, 4, 0, 0 e 1. E essas duas aqui, ó. Essa outra aqui. 2, 0 e 9, 10, 20 e 40. Para eu somar a matriz, elas têm que ter a mesma dimensão. Então, essa aqui ela é 3 por 2 e essa aqui também é 3 por 2. Então, eu posso somar. Aí a gente soma cada elemento da posição correspondente, né? Então, ficaria 4, 3, 4, 3, 13, né? 9 mais 4 é 13. 10, 20 e 41 no caso, né? Que seria a soma, né?
4 mais 9 é 13. Ó a loucura aqui, né? A subtração é a mesma coisa, né? Só que a gente vai... Então, seria submatriz, que no caso, a gente também, né, da mesma forma que, né, na matriz, na soma, a gente vai receber duas matrizes e a regra é a mesma, tem que ter o mesmo número de elementos, tem que ter a mesma quantidade de linhas e colunas, né? O mesmo número de vetores e cada vetor tem que ter o mesmo número de elementos. Além de somar e subtrair, a gente pode também matriz calcular a transposta, né? Calcular não, né? Descobrir a transposta, né? Essa aqui vai receber uma matriz só. A matriz transposta é aquela que a gente troca o número de elementos o número de colunas pelo número de linhas e vice-versa, né? Então, uma matriz 3 por 2 transposta é uma 2 por 3, né? Uma matriz quadrada transposta, ela não altera a dimensão, mas altera os elementos, né? Então, beleza, né? Além disso tudo, a gente tem o produto, né? Matriz prod, matriz. O produto ele só vai ser válido se as matrizes tiverem... Deixa eu só escrever os parâmetros aqui, né? Eu estou criando a estrutura matriz porque a gente tem os parâmetros de número de linhas, número de colunas, né? Porque senão eu teria que ficar contando toda hora. Então, o produto de matriz ele só é válido quando o número de linhas da primeira é igual ao número de colunas da segunda, né? Então, por exemplo, eu estou usando demais esse caso aqui, mas é porque ele é bem interessante para mostrar. Não seria válido um produto dessas matrizes aqui, ó. 2 por 3 com 2 por 3. 2 com 3 por 2 com 3. O número de elementos por vetor da primeira tem que ser igual ao número de vetores da segunda. Porque para cada elemento do primeiro vetor dela, tem que ter... Cada vetor da segunda tem que ter a mesma quantidade, né? No caso aqui eu tenho 3 para só 2, né? Aqui, ó, tem dois elementos aqui, ó, 6 e 6, 7, 8, 8, 1. Né? No caso, o produto de matriz ele fica muito mais fácil quando a gente sabe a transposta, né? Porque aí a gente, no caso, fica mais fácil da gente ver, né? Por que o produto não é válido, né? Cada elemento do primeiro vetor ele tem que ter um elemento para ele poder multiplicar no segundo, né? Depois fazer a soma com o próximo, aí a gente faz a linha inteira. É meio confuso aqui, não sei se deu muito para explicar, mas depois a gente vai fazer isso, né? Acho que todo mundo aqui fez ensino médio, todo mundo sabe multiplicar a matriz. Por fim, a gente tem que limpar a matriz, né? Então, limpar, fica muito feio esse nome, vou colocar free, viu? Liberar ou então destruir, né? Matriz M, que é basicamente para a gente desalocar a memória que foi alocada, muito importante. E aí existem algumas coisas mais difíceis ainda, né? Por exemplo, calcular a inversa, que é uma coisa bastante difícil aqui, né? Mas, enfim, a gente vai fazer essas aqui, né? Claro que eu não comecei a fazer nada ainda, né? Mas vamos lá, então. Vou criar aqui o arquivo .c para a gente já começar, matriz.c. E já vamos de cara... primeiramente a gente tem que incluir tudo que a gente precisa, né? Quando eu estou fazendo TAD, né, eu preciso incluir o arquivo, a interface que eu estava definindo as coisas. Então, matriz.h, tem que incluir também a std library, a standard, que tem a alocação dinâmica toda dentro dela já, e algumas outras coisas. E também o stdio, que eu vou usar o scanf. A primeira função, antes de tudo, né? A gente precisa criar matriz, né? Então, struct matriz, não preciso colocar o type def agora, né? E aqui, o que a matriz vai ter? Dentro dela vai ter vai existir uma matriz de doubles, né? Então, de números com vírgula, né? Números reais. Então, double, vou chamar de matriz com letra maiúscula mesmo, né? Além disso, ela vai ter o número de vetores, vet, e o número de elementos por vetor, né? No caso, acho que eu não coloquei esse S aqui não, deixa eu ver. Não pus, né? Então, o número de vetores, né?
é aquela coisa que eu falei, né? A contagem vertical e o número de elementos por vetor é a contagem horizontal, né? E, enfim, beleza, a gente já criou, é por isso que eu encapsulei essa parte aqui, né? Porque a gente precisa saber desses dados aqui, é muito importante. Agora, vamos criar a matriz aqui, né? Vou implementar essa função de criar. Bom, para começar, né? Quando a gente vai criar alguma coisa, matriz M, né? Então vamos ali realizar aqui o... Deixa eu só converter isso aqui para ponteiro para matriz. Matriz malloc size of matriz, né? Aqui é o seguinte, eu estou alocando o tamanho da matriz ponteiro porque eu vou usar ela mesmo, né? Eu não vou usar, eu estou alocando para usar o ponteiro, né? Mas no caso, nesse caso aqui daria certo fazer só com matriz, mas eu vou colocar aqui para deixar claro que eu vou usar o ponteiro para matriz, né? Apesar de não ser necessário, né? Mas eu vou usar porque a gente vai precisar. Então, matriz, criar matriz, a gente vai fazer uma verificação aqui, ó, se essa matriz ela é nula, né? Por quê? Não é para ser, né? A gente acabou de criar. Se tá nulo é porque, meu amigo, é um problema muito grave, então a gente vai dar um exit 1. Inclusive, eu acho que eu errei isso no vídeo passado, eu não fiz isso. E é bom fazer, né? Porque você acabou de alocar a estrutura e deu nulo é porque o malloc deu errado. E se o malloc deu errado, é uma coisa muito preocupante, né? Porque seu computador não está conseguindo alocar, né? Tomara o dia que isso acontecer comigo, eu tô fodido. Mas não vai acontecer, não. Então, além disso, né, agora a gente vai fazer a parte chata, né? Que é fazer aquela verificação. Eu preciso ver se esse nvet, né, ele é maior que zero. Então, se nvet, né, por acaso, desse jeito aqui, se o nvet ele for menor ou igual a zero, né, eu estou fazendo um caso aqui que é para ele encerrar, né, eu vou colocar o return null aqui no final já, porque para a função inteira não ficar dentro das chaves, né? Se o número de vetores for menor ou igual a zero, ou então o número de elementos por vetor também for menor ou igual a zero, né? Porque como é que você vai alocar uma matriz que tem zero vetores? Não existe. Então, é uma matriz nula. Ou então, uma matriz que não tem elementos no vetor. Ou então, que tem uma quantidade de elementos negativa. Não faz sentido, né? Então, não tem como, vai retornar nulo aqui mesmo. Além disso, né? Além de todas essas verificações aqui, a gente precisa, se deu certo, né? Se eu conseguir passar dessa etapa aqui é porque já está tudo bem. E detalhe é o ou, né? Porque se qualquer um dos dois que apresentar essa condição, não existe matriz. No caso, eu preciso alocar a matriz interna dessa minha estrutura, né? Não só alocar a estrutura. Então, matriz ela vai ser double malloc. E aqui, ó, o número, eu já vou até colocar aqui, ó, o número de vetores aqui será o nvet mesmo, e o número de elementos por vetor será o nlmpvet. Loucura essa abreviação, né? Muito underline. Então, malloc, por quantos vetores eu vou alocar? Nvet vezes size of double ponteiro. Por quê? Porque eu estou alocando vetores, né? Então, se eu coloquei 2 aqui, eu vou alocar 2 vetores. Por quê? Então, aqui não é tanto faz. Eu não posso colocar... Eu não posso esquecer de fazer isso aqui, porque não é ainda que eu vou alocar os elementos. Então, beleza? E agora, né? Seria interessante a gente criar aqui um IJ, né? Também, eu poderia fazer essa verificação também, né? Mas... eu vou deixar só aqui mesmo, né? Porque às vezes o problema aqui pode ser outro, né? Sei lá. Então, int j for i igual a 0 e menor que nvet e mais. Cada vez, né? Então, aloquei 2 vetores. Eu vou percorrer esses 2 vetores de forma que cada vez que eu acesso um deles, né? Então, no caso, quando eu coloco esse i aqui, eu estou acessando o primeiro vetor. Então, esse vetor aqui, eu vou alocar os elementos dele agora. Então, agora, double. Por quê? Porque eu estou convertendo
para a unidade que eu estou usando, né? No caso, eu estou trabalhando com um vetor e não mais com a matriz, né? Um vetor dentro daquela matriz. Malloc, e qual que é o número que eu uso agora? NLM por pivot, size of double. Agora, o double normal, não é tanto faz. Não posso agora colocar o asterisco aqui. Tem que ser o double puro, que agora eu estou colocando o número de fato. Então, para cada um dos vetores, eu vou alocar o número de elementos que eu coloquei. Se aqui tiver 3, eu vou alocar 3. E agora, sim, eu preciso... A porta acabou de fechar sozinha ali, tá? Que susto. Então, para cada J, né? J indo de 0 ao número de elementos por vetor, eu vou incrementar o J. Por quê? Porque agora eu vou escanear os elementos. Então, scanf, %lf, porque eu vou aceitar tanto o número normal quanto double. Então, agora fechou mesmo, hein? Ei, rapaz. Scanf, o endereço de matriz, no caso, ele já converte para seta, né? O operador seta, que eu estou usando ponteiro, acesso indireto, e J, né? Por quê? Porque eu estou acessando o elemento J do vetor I da matriz N. Bem simples, né? Tô brincando, gente. É porque assim, isso aqui é uma coisa tranquila de fazer até, né? É claro que para quem nunca viu, mas isso aqui eu já fiz milhões de vezes, então tá tudo bem. Então, vamos retornar essa matriz aqui, que foi a que eu acabei de criar, né? A unidade dessa matriz é essa bem aqui, né? Só para a gente fazer, já não esquecer, vamos criar essa função aqui de liberar a matriz, que é uma parte muito importante também. Como é que a gente limpa a matriz? Primeiramente, a gente tem que limpar cada elemento da matriz. Então, nvet e mais. Então, a gente tem que limpar cada vetor primeiro. Então, free, no caso, m.matriz e no final a gente limpa a matriz, free m. Porque senão eu vou limpar a matriz normal, mas os vetores vão estar lá todos ocupando a memória que eu esqueci de desalocar, né? Aí é mancada, não pode fazer isso. E o que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer aqui a soma agora, né? De matriz, então. Gente, inclusive, né? Antes da gente fazer a soma de matriz aqui, eu acabei percebendo aqui, né? Que eu coloquei o retorno errado para a função liberar, né? Na verdade, até void, né? Aí não tem ponteiro, né? Porque eu tinha colocado para retornar a matriz, mas isso aqui não vai retornar a matriz, isso aqui vai retornar void mesmo, né? Ela não retorna nada. Eu até poderia colocar aqui para verificar se ela era nula, se ela for nula não precisar liberar, né? Porque já é nula, né? Mas eu não vou fazer isso porque isso só é encher linguiça, né? E além disso, eu acabei esquecendo de algumas matrizes, uma função importante aqui, que é a print matriz, né? Que a gente vai usar ela para ver se as coisas estão funcionando corretamente, né? Inclusive, vamos fazer ela primeiro, porque eu acho que ela vai ser mais fácil, né? Não que eu busque facilidade na minha vida, mas vocês me entendem, né? Então ela vai receber uma matriz, a gente declara um int j aqui, for, a gente faz aqui todos os procedimentos, né? Essa anotação aqui que eu criei fica muito mais fácil, né? Número de vetores, porque às vezes você falar número de linhas, número de colunas, você tem que ficar pensando linha, coluna, né? Assim é bem mais claro, né? Mas no ensino médio a gente estuda matriz com linha e coluna e não tem problema nenhum também. Então, a gente vai printar aqui printf, vou %.2lf e um espaço, né? Porque senão fica tudo grudado. Vou colocar com 2 casas mesmo, acho que já é um bom número. Então ele vai printar matriz, a posição IJ, né? E cada vez que a gente fizer isso, a gente vai printar um /n, né? Cada vetor, cada linha que a gente pular, né? Então, beleza. Tá aí a função printar, rapidona, já fiz aqui. Agora vamos fazer a soma logo, né? Cara, o produto ele é um pouco difícil, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer ele de primeira aqui.
Na verdade, eu não testei nada ainda, né? A gente tem que ver, a gente vai ter que verificar um monte de coisa depois, né? A gente adiciona uma main aqui, né? Para poder debugar se precisar. Então, a matriz soma, né? Quais são os requisitos que a gente precisa? Vamos primeiramente criar ela, né? Matriz M soma é igual a... Qual que é o pré-requisito para a gente somar duas matrizes? Elas têm que ter as mesmas dimensões, né? O mesmo número de linhas e colunas. No caso, então, né? A gente vai fazer aquela verificação básica, né? Para ver se o computador do cara está conseguindo alocar memória, porque senão é um erro muito grave. Exit 1. Eu coloco o exit separado, né? Coloco tudo separado porque ele fica mais organizado. Não que eu tenha toque, alguma coisa assim. Então, as dimensões têm que ser as mesmas. Então, ao invés de eu encobrir todo o código por um if, eu vou fazer um if para ver se é falso, para ele já retornar zero. Eu sei que vão ser uma condição ou outra, né? Então, se M1, número de vetores, for diferente do número de vetores da matriz M2, ou então o número de elementos em cada vetor for diferente, se qualquer uma dessas situações aqui acontecer, a gente retorna zero, né? Deu um erro, não é possível somar a matriz. Mas se passou disso, então quer dizer que já está tudo certo. O número de vetores, como elas são iguais, tanto faz eu usar M1 ou M2. Eu vou colocar o M1 para número de vetores e o M2 para... Não tem nenhum motivo para isso, tá? Só estou fazendo porque, né? Pode ser M1, vou colocar M2 aqui só para não parecer que o M2 ficou redundante, né? Beleza. E agora é hora da gente alocar, né? Alocar essa matriz, né? É bom a gente fazer isso aqui várias vezes que a gente vai entendendo cada vez mais do código que a gente está escrevendo. Então, primeiramente a gente vai colocar aqui msoma ponto número de vetores, né? Eu já coloquei lá antes, né? Vezes size of cada vetor de doubles, né? Tem que declarar um IJ, né? Int IJ. Claro, é tão engraçado isso aqui. Enfim, aí para somar, basta a gente somar cada elemento da posição correspondente, né? Então aqui msoma número de vetores, né? E para cada j, né? J, no caso a gente vai escanear, a gente está escaneando aqui cada elemento dos vetores. O m soma ij, ele vai ser o m1 ij mais o m2, né? Bem simples isso aqui. Né? A gente soma cada elemento da posição correspondente, né? A multiplicação é bem mais difícil que isso, né? A subtração é a mesma ideia, só que ao invés de mais é menos, né? Então vamos dar aqui um return m soma. Uma coisa que eu poderia fazer aqui seria colocar cada vetor nulo, né? Isso aí é para evitar que tenha alguma coisa, né? Se tiver algum lixo de memória, mas no caso eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou zerar cada elemento particularmente antes, né? msoma.matriz ij0, né? Porque vai que ele tem algum lixo de memória, né? Aí a gente seta ele zero. Se bem que setar ele zero, a gente já vai... Não tem por que fazer isso, né? Porque a gente vai mudar de qualquer jeito, né? A gente não está usando nada dele, né? A gente está usando tudo das outras, das duas matrizes que a gente acabou de criar. E além disso, vamos colocar aqui a matriz subtração, né? Embaixo da soma mesmo. A matriz subtração ela é quase a mesma coisa, né? O critério é o mesmo, né? Uma adição ela é uma subtração, né? E a gente só vai mudar os nomes aqui. Então, ao invés de m soma, a gente vai renomear para msub, né? Ou seja, subtração. Vamos aqui ver se ele consegue. Conseguiu, né? Ele só mudou aqui dentro da função. Vamos ver, só tem que ver aqui se tem alguma coisa. Aqui em vez do mais é menos. Pronto, a função está pronta. Vamos fazer aqui também a transposta agora. Cara, esse produto aqui ele já está me dando medo, porque é um pouquinho mais complicado, né? Inclusive,
multiplicar a matriz a gente tem que ter um cuidado, né? Porque é bem fácil de errar. Então, a matriz transposta ela é bem simples, na verdade, né? A gente só vai trocar o número de linhas pelo número de colunas, né? Trocar as linhas pelas colunas. Então, matriz mtransp, vou colocar esse nome mesmo, tá? Então, matriz, né? Mesma coisa de sempre, que vocês já estão acostumados. Eu só estou fazendo aqui várias vezes porque não tem... Eu não vou... Mas eu poderia dar Ctrl+C, Ctrl+V, poderia. Então, se m transp for nula, vamos encerrar o código. E aqui não tem nenhuma restrição, né? A restrição não tem nenhuma, né? No caso, a matriz transposta, o número de vetores dela será o número de elementos, vai ser o número de elementos por vetor da primeira, da matriz original, né? E o número de elementos por vetor é exatamente o número de vetores, né? A gente troca. E aqui no caso, a gente... Peraí, vamos alocar essa matriz, essa aqui também, né? Uma aloque. Aí aqui no caso, ao invés de a gente usar a gente usa o mtransp, né? Não usar o normal, porque senão vai dar errado, né? Senão a gente não vai transpor a matriz. Beleza? Então, vamos declarar aqui o IJ, né? Eu não coloco verificação em todos, porque se o computador dele estiver dando problema, né, não estiver alocando, ele já vai parar aqui. Ele não vai, a não ser que esse aqui seja o último espaço, mas a chance disso acontecer ela é mínima, né? E se acontecer, já falei aqui muitas vezes, mas é um problema muito grande. Coitado de quem teve. Então, para cada elemento, né, eu até deveria colocar, né, deveria colocar o J de fora e o I de dentro, porque no caso da matriz transposta, o que a gente faz aqui é mtransp.matriz IJ vai ser a matriz normal, só que invertido, né? Invertido. Ao invés de a gente colocar IJ, a gente coloca JI, né? Porque eu estou considerando que eu estou considerando os elementos, os primeiros elementos dos vetores, né? Então, J igual a 0, todos os primeiros elementos, J igual a 1, todos os segundos elementos de todos os vetores, né? Aí por isso que fica assim, mas no ensino médio a gente usa o I e o J sempre é relacionado às colunas, né? Então, e aqui no caso fica as linhas. Não tem nenhum problema, né? É só se eu tivesse toque e tivesse que ficar extremamente paranoico aqui. Então vamos fazer uns testes aqui, né, para certificar que está funcionando. Eu vou colocar os testes aqui nesse arquivo mesmo. Depois a gente cria um arquivo main.c, né, porque esse aqui é só o arquivo de implementação. A ideia é que a gente não vai rodar o programa por aqui, né, mas vamos dar uma olhada para ver se está tudo bem. Vamos criar uma matriz aqui. Eu preciso testar, né? Vou colocar uma matriz M, criar matriz. Vou criar aqui uma matriz 2×3. Vamos liberar essa matriz logo em seguida, né? Eu vou fazer algumas operações com ela aqui, né? Vamos só print matriz M, né? Lembrando que o /n final não está incluído, então a gente tem que fazer isso aqui, ó, para ele pular uma linha obrigatoriamente, né? Vamos ver se isso aqui está funcionando. Como a gente não está rodando mais de um arquivo por vez, a gente pode rodar aqui no terminal normal mesmo. Vamos ver se tem algum problema. Aqui, ó, vamos ver. Deve ser um erro bem pequeno, né? Aqui, o que eu fiz? Olha só. No caso, eu fiz isso em todas, né? Eu estou tentando alocar... Não, aqui já está certo, menino. Aqui já está certo. O que eu estava tentando alocar uma struct, né? Quando eu estou acessando a matriz, né, de doubles, que é o atributo dele, mas eu estava tentando alocar só ele, mas ele não tem tipo double, ele tem tipo, ele é do tipo matriz, né, o tipo que eu acabei de criar, então a gente tem que, isso aqui está errado, né, senão dá problema mesmo, né. Então agora vamos testar aqui para ver se eu corrigir tudo. Beleza, corrigi então. Então no caso a matriz 2×3, ela tem 2 vetores por 3 colunas. Então a gente faz dessa forma aqui, né?
Então aqui, ó, ele printou, o print está funcionando, né? O bom é que a gente nem tem que ver, a gente nem tem que informar para ele o número de linhas e colunas, né? Por isso que eu criei essa struct, né? Além disso, vamos printar também a transposta de M para ver se está funcionando, né? Toda vez que eu esqueço, a gente tem que alocar, né? Vamos ver, ó. Não deu. Ele vai, ó. Deu problema aqui na matriz transposta, hein? Vamos ver aqui qual que foi o problema, né? Eu acho que o problema ele foi aqui, né? Porque... Ah, mas aí também... Deixa eu ver aqui. Eu inverti aqui, mas eu tenho certeza que o problema ele tá nessa linha aqui, né? De construir cada elemento, né? Deve ser porque... Vamos debugar aqui, né? Eu acho que é uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca debuguei, né? Eu sempre... Quando tem um erro assim, eu fico tentando resolver na marra aqui, mas para a gente acelerar um pouco aqui, né? Isso é algo um pouco... Ah, mas também aí é doido, né? Aí é burro mesmo. Não precisa... O que eu fiz? Eu não... Olha só. Nesses arquivos aqui, ó, eu não fiz esse último passo aqui, ó. Eu tenho que alocar... Eu não estou alocando os vetores, né? Tá vendo? Imagina se eu continuo fazendo e não verifico isso, né? Se eu continuo fazendo... se eu continuo, eu fico... Ah, aqui que é o problema, né? O problema no caso é isso aqui, tá, gente? A gente tem que alocar e aqui no caso é o número de elementos do vetor. Aí eu já copio para todos, né? Como é que eu esqueci de fazer isso, gente? Isso aqui é tão importante, né? Sem isso aqui não funciona não, né? msub, aqui também, ó. msub e na transposta também tem que fazer, né? Porque a transposta também é criada agora, né? Tá pensando, gente, o código tá certo, né? E tava mesmo, né? Só essa última parte aqui que deu pau. Esqueci. Beleza? Beleza. Vamos ver agora se deu certo. Provavelmente deu, né? Então, é uma matriz 2×3. Bom que a gente aprende bem o que é uma matriz 2×3. Beleza, então, é a normal aqui e a transposta, né? Só teria que colocar um barra N aqui para ficar melhor, mas, ó, vocês viram que as linhas, ó, viraram as colunas, né? Então, a matriz transposta da 2×3 é uma 3×2, né? Ele troca. Beleza, e agora a gente vai ter que fazer, né, a parte mais difícil, que é o produto de matriz, né? O produto de matriz eu vou fazer ele utilizando a ajuda da matriz transposta, né, que fica muito mais fácil a gente fazer. Muito mais não, né? Fica um pouco mais fácil, né? Não vamos exagerar. Vamos começar aqui fazendo aquilo que a gente sempre vou chamar de matriz prod, né? Ou seja, matriz produto, né? A gente vai declarar aqui as regras para... no caso aqui, ó, inclusive eu estou retornando até errado, né? No caso não é return 0, é return null, né? Sou doido. Por acaso não existe 0, não é uma matriz, né? Então beleza. Aqui não tem como dar, não vai dar erro aqui, né? Não tem restrição. Então beleza. Lembrei aqui, ó. Então malloc size of matriz, né? Matriz ponteiro. E aqui a mesma verificação de sempre. Ver se é nula, né? Aí a gente encerra o programa, né? E aqui é o seguinte, a verificação que a gente tem que fazer é semelhante a essa aqui. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, né? Na verdade, o número de linhas da primeira tem que ser... Não, o número de... Opa, mas aí é doido, hein? O número de colunas mesmo. Então, deixa eu explicar melhor. O número de linhas da primeira matriz tem que ser igual ao número de colunas da segunda. Seria mais ou menos uma coisa assim, né? Então, no caso aqui, no nosso, significa o número de vetores, né?
É isso mesmo? Vamos ver aqui, ó. Rapidão aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada elemento aqui, né? Então, para multiplicar aqui, teria que ser uma... Eu até fiz no vídeo passado, né? 2 por 3 dá para multiplicar com 3 por 2. O número de vetores do primeiro, que no caso... Não, o número de elementos do primeiro e o número de vetores do segundo. Troquei, gente. Então, é o número de elementos por vetor do primeiro. O vetor do primeiro ele tem que ser igual, mas aqui, como é para uma condição para retornar nulo, a gente vai fazer o errado mesmo. O número de vetores da segunda é o mesmo, igual o número de elementos da transposta, né? Eu estou usando a transposta aqui porque a gente vai usar ela, vai ser ela que a gente vai usar aqui, né? A gente nunca vai usar a N2, vai sempre usar a transposta dela. Então, aqui no caso, aqui a gente retorna nulo, né? Porque não dá para fazer a multiplicação em outro caso. E qual é a dimensão dessa matriz? A dimensão da matriz produto, ela vai ser, no caso, o número de vetores dela vai ser exatamente o número de vetores da primeira, número de vetores da primeira, mais... Beleza, ele estava demorando ali a entender. O número de elementos por vetor dessa aqui vai ser o número de elementos por vetor da segunda. Né? Ou então, o número de vetores da transposta da segunda. Vamos fazer assim, né? Porque a gente vai usar a transposta todas as horas, né? Isso aí, certinho. Então, o número de vetores aqui também, né? Porque a gente teria... aquele caso que eu fiz ali, a gente não estava considerando a transposta. Por isso que a transposta facilita um pouco, né? Quando a gente pega a transposta, a gente está multiplicando no mesmo eixo, né? A gente está usando sempre elemento da linha por elemento da linha, né? Aí fica mais fácil de ver, né? Porque o produto é uma coisa que dá vertigem. E olha, aqui a gente tem que declarar I, J e K, né? Porque a gente vai... Não basta encontrar o elemento. O elemento ele é um somatório de algumas coisas, né? O primeiro é normal, como a gente sempre está acostumado. I menor que M trans... Aqui a gente não tem confusão, né? Porque a gente já colocou certo ali. Então, o número de vetores. Mas peraí, tá faltando alocar essa matriz produto aqui, hein? Produto, matriz é igual a... É chato ter que fazer isso aqui toda vez, mas é o que acontece, né? Double, em alguns casos aqui nem é necessário, né? A gente faz por boa prática mesmo, né? Porque na teoria ele já entenderia, né? Que a gente está tratando a matriz de double. Mas não, na verdade tem que fazer assim, porque isso aqui retorna um endereço de memória, né? Malloc mprod ponto número de vetores vezes size of double. E aqui, né? O K vai entrar depois do J. Então, para cada vetor, né, que eu adentrar, eu vou alocar os elementos dele. Então, matriz I é igual a vetor, a gente está convertendo para o formato de vetor de doubles, malloc, matriz produto, número de elementos por vetor, vezes size of double. Aqui no caso, já é o elemento, o tipo cru mesmo. Então, agora sim, o J não tem segredo, né? mprod, ponto, número de elementos por vetor, J++. E aqui sim é importante que a gente zere, porque a gente vai ir acrescentando nesse valor os produtos, né? Porque o produto de matriz é cada elemento da linha vezes cada elemento da coluna, né? Então, a gente obrigatoriamente tem que começar com zero, né? Essa contagem. Então, matriz IJ é igual a zero. E aonde é que entra o K na história? O K, ele entra aqui, ó. Então, for K igual a zero, o K, no caso, qual é o número de... O que vai usar o K? O K, ele então,
no caso, quando a gente faz assim, ó, vamos pensar, isso aqui não é fácil, né? Então, não tem problema a gente escrever um pouquinho. Vamos pegar uma matriz, eu sempre estou pegando essa aqui, né? Deveria usar outros exemplos também. Vamos pegar uma aqui que não é, né? Vamos pegar uma que é... Uma que não é 3 por 2, né? Para ficar um pouco mais interessante. Então, essa matriz aqui, se a gente fizer ela desse jeito aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, ela é multiplicável pela de cima. Por quê? 2 elementos aqui na linha e 2 elementos na coluna. Então, o que a gente vai fazer? Para ficar mais fácil, a gente vai usar a transposta, porque para a gente não ter que ficar convertendo de linha por coluna. Essa aqui ela é 2 por 3. E essa aqui ela é... Ah, não, mas aqui não dá não, aqui tá... não são multiplicáveis, não. 2 por 3, essa aqui no caso, ela teria que ser assim, né? Mas ela tem 4 vetores, né? Ela tinha que ser assim, né? Ela poderia ser assim. Aí, beleza. Então, essa aqui ela tem 2 por 3, essa aqui tem 3 por 3. Então, no caso aqui, a gente vai pegar cada um desses elementos aqui e multiplicar por cada um desses. Então, o elemento 0, 0 da matriz resultante vai ser 2 vezes 7, mais 3 vezes 0, mais 4 vezes 1. Então, é justamente esse número aqui, né? Então, a gente pode usar tanto esse quanto esse, né? Não faz diferença. Eu vou usar aqui M1 ponto, número de elementos, vou usar o M1 para ficar mais fácil, ficar mais. E aqui no caso, o que a gente vai fazer? Esse elemento que eu estou calculando, ainda bem que eu já fiz isso antes, né? Acho que eu já lembro como é que é. Então, a regra certinha. Então, matriz IJ, então você vê que eu estou incrementando ele. Mais M1 ponto matriz. E aqui, ó, no caso, o que a gente está? A gente está variando. O K ele serve para variar. No caso da matriz M1, né? No caso das duas, como a gente está usando a transposta, a gente sempre vai estar tá percorrendo cada vetor. Então, no caso, seria IK aqui, né? Por que IK? Porque o vetor IK não, JK. Seria JK porque eu tô sempre no mesmo vetor, né? Eu tô sempre no mesmo vetor, mas fazendo... Mas aqui no caso é o I, né? É o I porque a gente, eu tô colocando o elemento... isso aqui significa a primeira matriz, né? Então a gente pega o primeiro elemento do primeiro vetor, multiplica pelo primeiro elemento do vetor da outra matriz, né? E aí vai depender da posição. A posição do vetor da primeira é determinada pelo I. Já da segunda, né? Então aqui é 1 vezes M2, matriz vai ser o J, né? Deixa eu tirar isso aqui, né? Não tem como desenhar aqui, né? Se eu tivesse desenhando ia ser muito mais fácil, mas esse programa aqui só grava o gravador do Windows ele só grava um programa por vez, então vai ter que ser o VS Code. Então aqui no caso seria JK e a gente vai ver se deu certo ainda, né? Então aqui no caso é assim, né? É o J. Então esse K vai fazendo isso para cada elemento, né? Espero eu. Então vamos retornar aqui matriz produto, né? Então só para não ficar essa loucura aqui, vamos tentar mais ou menos falar um pouco de novo. Vamos pegar aqui duas matrizes que são possíveis de multiplicar. Vamos pegar uma maior, né? Para a gente ficar mais... E não quadrada, né? Porque a quadrada é muito fácil. Você está pegando quadrado. Então essa aqui é uma matriz, ela é 2 por 4. Né? Pensar aqui, ó. Eita, mas tá o mouse balançando. Ela é 2 por 4. E vamos pegar outra aqui que seja possível de multiplicar por ela. Então, essa tem que ter no mínimo 4. Ela tem que ter 4 vetores, né? Aí aqui pode ser até uma matriz coluna, né? Se só tem uma coluna.
4, 5, 0, 0, menos 1. O professor podia facilitar bastante, colocar um monte de zero, né? Mas senão fica muito fácil. Então, essa aqui, ela é 4 por 2. Essa aqui vai dar, no caso, como resultado, uma matriz, vai dar uma 2 por, vai dar 2 por 2, né? 2 por 2. Porque, enfim. Vamos colocar um mais aqui, só para não ficar muito redondo, né? O cara não... Isso nem sei se deu certo ainda, né? Então, essa aqui ela é 4 por 3, né? 4 vetores, cada vetor tem 3 elementos. Eu pego esse elemento aqui, multiplico por esse. Então, vamos pensar que eu quero, por exemplo, eu estou pegando sempre o primeiro. Eu quero, na matriz 2 por 3, que vai gerar, eu quero o elemento 1, 1. Né? No caso, o elemento 1 não. O 1 seria o do meio, né? Pegar o 2, 3. No caso, como a gente seria 1, 2, porque a gente começa do zero, né? No index, né? Então, o elemento 1, 2, como é que eu faria? Eu tenho que procurar, e aqui no caso, vamos já transpor vamos já transpor ela aqui para a gente não ter tanto problema, né? Então, no caso, essa matriz aqui, ela transposta, ela fica... Vamos transpor ela aqui por cima para a gente lembrar de a gente ir copiando. Ela é 4, 5, isso aqui eu estou explicando como é que multiplica a matriz, né? Mas é só para o algoritmo que eu fiz lá ficar claro. Então, ela é 4, 5, 5, 0, 0, 10, menos 1, 0, menos 1, 2, 0, 2. É essa aqui que é a matriz transposta dessa daqui, ó. Beleza, deixa eu apagar então esse esboço aqui. Então, vamos pegar o elemento, eu quero o elemento 1, 2. Como é que eu vou fazer? 4, né? Então, vamos pensar. É o 1, né? Então, no caso, seria essa matriz aqui, ela é 2, então seria desse vetor aqui por 2, 0, 1, 2. Peguei justamente o bichão, né? Que é essa matriz aqui, enfim, 0, 1, 2. Seria basicamente esse aqui. 4 vezes 5, mais 5 vezes 10. Percebe? Então, seria o segundo elemento, utilizaria o vetor 1 da primeira, né? O vetor 2 no caso, o index 1, e o vetor 3 da segunda, né? No caso que tem index 2. E aí eu faria essa multiplicação, né? E aí a gente iria para o elemento desse vetor, o primeiro vezes o primeiro, segundo vezes segundo, terceiro vezes terceiro. Mas eles estão multiplicando vetores de posição diferente. Aqui é o vetor 2 e ali é o vetor 3, né? Esse aqui, no caso, é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 0, 1 e o 2, né? Deu para entender? Não. Mas, enfim, eu espero que... tem que saber multiplicar matriz, hein? Então, agora vamos ver se deu certo, né? Para ver se o produto de matriz está funcionando. Não acho que... Se não der erro é porque já está funcionando, né? Porque... E olha só que beleza, já ia dar errado, né? É a transposta, seu menino. É a transposta, não é a M2, é a transposta dela. Senão eu teria que inverter aqui, né? Mas assim é bem mais fácil de entender. Então, a transposta da M2. Vamos ver aqui, eu tô até com medo aqui, gente. Então, print matriz, a gente tem que criar outra, né? Eu posso fazer o produto dela com ela só se for quadrada, né? Para isso aí dar certo, né? Matriz M underline, né? Vai ser criar matriz. Nunca coloquem nomes horrorosos desses, né? É muito feio. Então, é uma 3 por 5. Né? É grande, né? Eu quero teste de fogo mesmo, para ver se está funcionando de verdade. Então, print matriz. Produto de matrizes. Eu nem testei os outros, porque os outros eles já vão dar certo mesmo, né? Se a transposta funcionou, né? Beleza? Vamos ver aqui se vai dar certo ou não, né? Aí, se der certo, a gente já vai para o outro arquivo, a gente já implementa isso aqui no outro arquivo, né? Lembrando que se eu criar outra matriz, vamos liberar ela aqui também, né? Seria aquele M' né? Mas como que não tem como pôr linha, vamos ver aqui. Então, ele vai printar o produto das matrizes. Vamos tirar... Não, precisa tirar não, né? Vamos ver. Você vai dar nervoso, hein? Compilou pelo menos. Então, erro de memória...
Pode ser que dê falha de segmentação aqui dentro? Pode, mas não vai dar, né? Porque eu acho que funcionou. Então, a gente tá escaneando primeiro a matriz, que é 2 por 3, agora a 3 por 5. Então, 3 por 5 a gente tem que colocar... Nossa, é muito elemento, hein? Nem vou colocar números muito extensos. 0, 0, 0, 1, 1. Então, vamos ver. Ó, printou então no caso. Essa aqui é a matriz, é a primeira. Essa aqui é a transposta da primeira. E essa aqui é o resultado, né? No caso, ficou uma matriz 2 por 5. Então, funcionou assim, conseguimos fazer aqui o produto, né? Aposto que esse produto aqui ia ser bem chato de fazer na mão, né? Vocês podem ver que funcionou, porque as dimensões ficaram corretas, né? Então, provavelmente esse aqui é o produto mesmo, né? Depois eu vou testar aqui. Mas então, ó, significa que tá... Vamos fazer um teste final, né? Pra gente não ter dúvida nenhuma, né? Eu vou multiplicar... é que quando eu tava selecionando um texto de código, aí ele só roda ele. Pra gente fazer um teste de fogo, vamos multiplicar aqui uma matriz, porque quando a gente multiplica uma matriz pela inversa, ou pela matriz identidade, ela continua a mesma. Então, vamos pegar aqui, fazer uma matriz 2 por 2, duas 2 por 2, e uma delas vai ser uma matriz identidade, né? Tem que dar aquela mesmo, né? 4, 5, menos 1 e 2. Nenhum elemento nulo, hein? 1, 0, 0, 1. Então, tem que dar 4, 5, menos 1 e 2. 4, 5, menos 1 e 2. Está funcionando o nosso produto matricial. Então, beleza. Muito obrigado por ter assistido meu vídeo. Faltou, né? Não podemos esquecer, né? O TAD, vamos usar o TAD, né? Então, aqui, vamos apagar isso aqui é porque a gente tentou usar o debug. Vamos criar aqui o main.c, e aí como é que o main.c funciona? A gente inclui a biblioteca, matriz.h, e a gente também vai incluir o stdio, não precisa stdio, beleza. Não precisa incluir o stdli, porque as funções aqui, a gente não está usando ele aqui fora. E aí, como é que a gente compila? A gente compila fazendo gcc, asterisco.c. No caso, pode, porque todos os elementos dessa pasta aqui são .c, e o .exe aqui ele é só um objeto de compilação, né? -o main, né? Aí você pode colocar o nome que você quiser, né? Estou ensinando a compilar arquivo C. Então, aqui no caso a gente está escaneando aquelas matrizes, né? E é uma matriz nula, hein? O produto tem que dar 0, né? O produto deu 0. Então, muito obrigado por terem assistido aí, né? A gente está liberando aqui todas as matrizes que a gente está usando. Até o próximo vídeo, hein? Falou, Feliz Natal não, Feliz Páscoa, falou!